quando Jesus nos fala através de Mateus sobre o argueiro e a trave no olho, que é algo que nos toca muito, mexe muito conosco, porque nós sempre acreditamos que essa não é para nós, né? Essa mensagem foi escrita sempre para os outros, é isso que nós sempre acreditamos, esse não é para mim, porque essa trave não está no meu olho, porque eu já estou evoluído, eu já estou no outro nível, então isso não é para mim. Mas a gente tem que se atentar, e a doutrina sempre nos convida a refletir a respeito das coisas. E eu vou ler só esse pedacinho para que a gente se situe nessa situação de Mateus. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave? Hipócrita, ele fala, uma palavra bem profunda que Jesus usou muito. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Isso é uma coisa muito importante para que a gente possa refletir, porque Jesus sempre usa isso a respeito da hipocrisia, em várias citações dele, porque nós sempre achamos que nós não temos defeito. A primeira coisa que a doutrina nos convida é conhecer-nos nós mesmos, né? Conhece a ti mesmo para você ser feliz, procura ver o que é que está acontecendo dentro de você, como que você está agindo. E Jesus já vem fazendo esse convite desde 2000 e poucos anos atrás para o povo de então, que talvez até nós estivéssemos lá ainda, e por isso que a doutrina continua nos convidando, porque nós às vezes não estamos aprendendo com isso. Quer dizer, o orgulho nos deixa sem essa visão, achando que nós temos uma dificuldade muito grande de reconhecer as nossas limitações, os nossos problemas, as nossas falhas, e a gente sempre aponta a falha do outro, e a doutrina está sempre nos convidando para a gente refletir. Jesus, ele falou isso nessa passagem, quando ele nos convida a refletir sobre olhar o que está no olho do outro, mas não ver o que está na nossa frente. Ele cita aos fariseus, ele fala assim: vós sois túmulos caiados, hipócritas, brancos por fora e podres por dentro. Quer dizer, estava passando aquela aparência de um bom moço, de uma boa pessoa, porque orava em praça pública, mas na realidade Jesus conseguia ver neles a podridão. Eles só tinham a forma, mas a essência eles deixavam de lado. E aí a gente que é espírita, a gente também tem que ficar se questionando: será que eu estou na casa espírita, mas eu estou vivendo tudo aquilo que a doutrina me convida a viver? Será que eu estou realmente mudando alguma coisa em mim para que eu saia dessa existência melhor? Porque essa história de nós sermos espíritas é muito bonito, mas o propósito da doutrina espírita e das nossas vidas tem que ser uma reforma íntima, uma melhora do homem velho para um homem novo. É isso que a doutrina nos convida. Será que nós estamos mudando? Ou será que nós estamos enchendo as cadeiras todo dia, vem na casa espírita, toma passe, mas a hora que eu saio daqui eu continuo agindo que nem o homem velho? Então isso é só um questionamento para que a gente faça uma reflexão da nossa vida, porque essa mensagem nos convida a refletir se nós estamos realmente mudando alguma coisa. Jesus, em uma outra situação, também chega para aquela mulher que ia ser apedrejada, e eles falam: Senhor, olha, ela cometeu adultério, nós temos que apedrejá-la. E ele, o que ele faz? Ele começa a escrever na terra, tipo assim, hipócritas, né? Ele diz para eles assim: ó, quem de vocês não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Será que nós estamos agindo dessa maneira, às vezes atirando a pedra no outro? Porque nós estamos num mundo que nos convida a agir dessa maneira. Então, a doutrina vem nos convidar: reflete. Será que no teu dia a dia você não está apontando o dedo? Será que você não está atacando pedra? É isso que a doutrina nos convida, para que a gente preste atenção. Será que eu não sou mais um que está querendo jogar pedra, que Jesus falou: presta atenção, se você não tiver pecado, você atira a primeira pedra. Mas quem de nós não tem alguma coisa? Quem não tem um telhado de vidro? Quem não tem um problema que pode julgar o outro? A doutrina
nos convida a ser diferentes. E o mundo nos mostra uma coisa. Todo mundo hoje sabe que nós temos a internet aí. Todo mundo tem internet. Todo mundo vive olhando o celular. Todo mundo tem celular. Hoje em dia, todo mundo é juiz. Acontece alguma coisa, a gente entra lá e clica e dá alguma opiniãozinha, a nossa opinião. E a gente acha que a nossa opinião é a verdadeira. A do outro não é verdadeira. A opinião da pessoa, se não for a nossa, nós já colocamos alguma crítica ali. Aí vem o outro e critica a nossa opinião. Aí o outro faz a nosso favor. Aí a gente cria aquela contenda toda. E aí todo mundo virou juiz. A gente esquece que somos orgulhosos. A gente esquece que nós temos as nossas dificuldades. A gente esquece todas essas coisas e a gente acha no direito de julgar o outro. Na rede social acontece isso, porque a gente está protegido, né? Ninguém está vendo a nossa cara, a gente usa a rede social para lascar o pau no outro, para meter o pau no outro. E isso acontece muito. E a gente, será que nós não somos espíritos? Será que nós estamos agindo dessa maneira? Às vezes eu vejo alguma coisa que eu discordo, é uma opinião minha, eu nem dou uma opinião ali. Porque às vezes a minha opinião não é a certa, nós não somos os donos da verdade. Então a gente tem que se atentar a tudo isso, para ver o que está acontecendo. Eu trabalho com muita gente, meu trabalho de decoração e de paisagismo, tem muitas pessoas que trabalham comigo. Aí esse tempo, há poucos, acho que não faz um ano aconteceu uma situação de uma polêmica, os garotos discutindo, todo mundo conversando a respeito dos direitos humanos, que aí um deles disse assim, que eu acho que ele é de uma doutrina cristã evangélica, eu acredito. Não é crítica, só um comentário, mas pelo pensamento dele, ele disse assim, na conversa com todo mundo: eu sou uma criatura totalmente desprotegida, ele disse, porque eu sou branco, eu sou homem, eu sou cristão, e por isso eu acho que eu sou uma pessoa totalmente desprotegida, porque os direitos humanos protegem todo tipo de pessoa, menos as pessoas como eu. Aí eu perguntei assim para ele, porque a pessoa às vezes ela está com uma trave no olho, e ela não está enxergando que ela está se achando injustiçada, e eu não estava ali para querer ser o dono da verdade, mas aí eu só falei assim para ele: mas o que você acha que você não está sendo protegido? Por que motivo? Ora, porque eu sou branco, homem e cristão. Os direitos humanos, a lei dos direitos humanos protegem as pessoas de cor escura, protegem as mulheres, protegem os homossexuais, protegem as religiões africanas. Eu sou cristão. Eu falei: mas você já está protegido, você não precisa de mais proteção. Você alguma vez chegou na sua casa, a sua mulher te espancou? Você alguma vez foi discriminado por causa da cor da sua pele? Você alguma vez saiu na rua e alguém te bateu por causa da sua orientação sexual? Você alguma vez, alguém te discriminou na rua porque você é cristão, porque você é evangélico? Ninguém te discriminou. Então você já está protegido. As pessoas que estão sendo protegidas pelos direitos humanos são pessoas que são discriminadas, que são às vezes apontadas na rua, ou não têm o mesmo direito que os outros. Então não é a questão de ser protegido. Porque tem uma cota para africanos, porque tem uma proteção, porque a pessoa é de outra orientação sexual, aí vira aquela polêmica, vira uma briga, e vira todo mundo, aí em vez de nós agirmos com caridade, e nos amarmos, e nos entendermos, e aceitar a limitação do outro, aceitar a dificuldade do outro, o que ele está passando, nós esquecemos de nos colocar no lugar do outro, que a doutrina nos convida. Muitas vezes nós não nos colocamos no lugar do outro, para a gente saber: mas será que se eu estivesse naquela situação, não seria difícil para mim também passar por isso? Nós só sabemos o que é que está acontecendo na vida do outro se nós estivéssemos no lugar dele. Aí eu conversei com ele, ele falou: você tem razão, porque na verdade eu não preciso mesmo de proteção, porque eu já nasci protegido. Eu falei: você está reclamando de uma coisa,
você já está protegido, você não precisa ser protegido pelos direitos humanos. Ninguém persegue cristão, pelo menos no nosso mundo, né? Se nós estivéssemos no Oriente Médio, talvez, mas aqui ninguém persegue cristão, ninguém persegue um homem porque ele é homem, ninguém persegue porque ele é branco, mas persegue as mulheres. Tem alguns homens que cometem crimes com as mulheres, não é assim? Então a gente tem que atentar para tudo isso, porque nós às vezes nos esquecemos das coisas, porque o mundo vai nos colocando e nós entramos naquilo de roldão e vamos vir uma massa criticando e falando. Então nós temos que atentar para isso. Então, o que essa mensagem de hoje nos convida? Para que nós nos atentamos a não apontar o dedo, não criticar, não julgar, agirmos com caridade. Tem uma história do Bacelli que é muito interessante, que ele contou lá no Maria de Nazaré. Ele disse que certa vez ele estava em Uberaba, na frente do correio, há muitos anos atrás. E aí ele disse que chegou assim, saiu do correio, tinha uns motoristas de táxi, todos rindo, fazendo uma algazarra, aquela bagunça toda. E ele olhou aquilo e tinha ali uma menina, uma garota com pouca roupa. E ele falou assim, deve ser uma profissional da área do sexo, uma prostituta, alguma coisa assim. E todo mundo brincando com ela, e ela estava toda feliz, ninguém estava humilhando ela, ela estava ali, naquele momento, se mostrando para todo mundo e fazendo aquela coisa toda. E algumas pessoas passavam e achavam aquilo meio ridículo, e aquela coisa toda. E aí ele disse que ele saiu assim, em direção do carro dele com pressa, e no pensamento fazendo um sinal negativo de... tipo, estou julgando, né? Nossa, uma hora dessa do dia, acontecendo isso aqui, essa menina com essa roupa curta, e os motoristas tudo brincando com ela, com essas palavras assim de... né? Ele achou aquilo assim e saiu. Diz que assim, na hora, apareceu para ele o irmão José. Ele contou isso com a boca dele. Ele disse assim, que o irmão José falou assim, não faça isso, não faça isso. Diferente dos espíritos superiores. Assim como você, ela também está procurando a felicidade. Se ela demorar para encontrar a felicidade, porque o caminho dela é errado, é um problema dela com a lei, não é seu. Não julga, não seja você que aponte o dedo para aquela criatura, porque você acha que ela está numa situação errada. Olha como que é bonita a visão da espiritualidade a respeito daquilo que a gente acha que é pecaminoso, que é vergonhoso, que é errado. Então a gente tem que se atentar para tudo isso. Quantas vezes nós temos esse tipo de procedimento na nossa vida? Quantas vezes? Isso deve ter acontecido com todos nós, com todo mundo. Todo mundo tem esse tipo de momento na vida, de julgar alguém que a gente acha que não está dentro do nosso padrão, do nosso jeito de viver. E a espiritualidade nos alerta que nós tenhamos que agir com caridade, em todas as situações da nossa vida. Por quê? Porque a gente esquece que a palavra caridade, a gente acha que quando a gente fala de caridade, a gente acha que caridade é doar. Caridade eu tenho que pôr a mão no bolso e tirar dinheiro. Caridade eu tenho que doar alguma coisa que eu tenho, uma roupa, eu tenho que doar comida, eu tenho que doar sopa, não é isso? Tem que fazer isso. Só que isso é a caridade material. Nós estamos dando aquilo que nós temos. Mas a caridade moral, nós damos aquilo que nós somos. Aquilo que nós somos. Esta é a caridade que nós temos que exercitar em nós, porque dar alguma coisa que nós temos é muito fácil. A gente põe a mão no bolso e a gente dá. Que nem o Bacelli estava na nossa casa esse final de semana, essa terça-feira, aliás, de carnaval, e ele estava falando a respeito disso, de doar. Muitas vezes a gente está doando alguma coisa que nem é da gente, a gente está doando alguma coisa que a gente ganhou e dá para os outros, e alguém fica pensando que nós que doamos, porque material é muito fácil. O difícil é doar o nosso tempo, o difícil é doar as nossas ações, o nosso jeito de ser. Difícil é doar uma oração.
Será que todos nós oramos por alguém que nós não gostamos? A doutrina nos convida a orar pelos nossos inimigos, porque ninguém tem inimigo. Somos criaturas que estamos aqui caminhando para aprender um com o outro. Nós temos que doar o nosso perdão. É isso que a doutrina nos procura. Doar alguma coisa de nós. Doar um voto de confiança para alguém que errou conosco. Nós estamos aqui nessa terra para aprender. Todos nós erramos. Aí alguém comete alguma coisa aí que não é muito legal. Depois essa pessoa se arrepende do que ela fez. Ela pede perdão, aí eu perdoo. Mas olha, não quero mais perto de mim, não confio mais. O que a doutrina nos ensina? Nós estamos aqui para evoluir. Por que só eu vou evoluir? O outro não pode ter evoluído? O outro não pode ter aprendido com o erro dele? Será que não é o momento de eu dar um voto de confiança? Isso é meu, é uma caridade moral. Dar um voto de confiança para alguém que realmente errou. Mas será que nós também não erramos? E a gente espera esse voto de confiança de Deus em favor de nós, daquele que nós erramos, que nos perdoou, que nos dê a oportunidade de fazer diferente. Porque se eu errei, eu quero mostrar que eu vou fazer diferente. E nós somos aqueles que podemos dar esse voto de confiança. Nós somos aqueles que podemos mostrar a nossa caridade moral. É muito importante isso, porque os espíritos, os bons espíritos, eles veem as coisas diferentes de nós. Eles olham para as coisas diferentes de nós. Jesus, quando passava perto de os discípulos, Senhor, afasta-te, afasta-te, porque ali tem um monte de lixo, aquele monturo, e ele fala assim, e essas são palavras muito importantes para a gente observar. Observem as belas flores que nascem sobre o monturo, sobre o lixo. Olha os olhos de Jesus. Ele via as flores que nasciam no lixo. Senhor, afasta-te, o animal está podre, preste atenção nos belos dentes que tem aquele animal. Jesus conseguia ver o belo onde tinha o mau cheiro, onde tinha o lixo. E isso tudo que ele fez é para a gente aprender. E a gente só quer olhar para o lado do bonito, o que está certinho. Aquele que está dando problema, a gente não quer olhar. E a gente acha que a gente é perfeito. Nós somos perfeitos. Nós estamos a caminho da perfeição. Mas se nós estamos aqui ainda, é porque nós somos imperfeitos. Estamos aprendendo, mas nós temos que acelerar. Nós estamos numa casa espírita. A doutrina mais luminosa que existe sobre a Terra, e eu acho que vocês vão concordar com isso, porque nós estamos nessa casa espírita, é a doutrina espírita. Porque ela abre um leque gigantesco de possibilidades para a gente e nos ensina tudo aquilo que outras doutrinas param, nos travam. E ela nos abre esse leque de possibilidades. E a gente tem que pegar isso e aproveitar, porque é uma oportunidade de ouro, é uma coisa que nós nem imaginamos, a oportunidade de termos nascido espíritas, num mundo tão cheio de criaturas travadas, criaturas pesadas, criaturas com outro, e esquecendo do nosso defeito, que é muito importante que a gente se atente para isso. É uma situação que sempre a gente julga, em todas as situações assim. Eu tenho uma amiga muito querida, espírita, maravilhosa, e ela tem uma dificuldade muito grande com a mãe dela, muito grande. Eu falo, mas não condiz com ela isso tudo. Mas eu falo isso só para mim, eu estou comentando essa história aqui para poder elucidar. E eu, certo dia, até conversei com ela, mas você não deveria mudar um pouco esse teu pensamento? Ela fala, já tentei, eu não trato mal, mas eu não tenho. E eu acho isso tão diferente assim, porque a minha mãe desencarnou há 3 anos atrás. E eu sinto uma falta da minha mãe tremenda, embora eu já recebi mensagens da minha mãe, foi maravilhoso, eu acredito que ela está no lugar bom, a mensagem dela foi verdadeira, eu acredito, mas eu sinto a falta da minha mãe, porque ela era
o amor da minha vida, ela é o amor da minha vida, ela era minha companheira, minha amiga, era tudo minha mãe, é tudo, ela não era, ela é porque ela está viva. E aí quando eu vejo um filho que não tem essa ligação tão profunda que eu tenho com a minha mãe, às vezes me choca, mas a doutrina me convida a ver diferente, porque eu tive a felicidade de nascer de uma mãe que tinha essa ligação afetiva comigo, mas nem todos são assim. E como é que eu posso julgar aquela criatura? Nós não sabemos os planos reencarnatórios, nós não sabemos o que foi essa mãe no passado, porque a criatura não ia ter um sentimento de dificuldade com a mãe ou a mãe com o filho se não tivesse alguma causa anterior. Quem sou eu para julgar? Quem somos nós que somos espíritos para apontar? Ai, fulano não gosta, nossa, trata a mãe trata o filho. Nós não sabemos da história de cada criatura, então não nos cabe julgar, não nos cabe apontar o dedo, porque todas as situações que estão sobre essa terra são situações para serem estudadas por nós de uma maneira carinhosa, com caridade. Quem sou eu para falar, minha amiga, você está errada? Não, eu não posso fazer isso. É um sentimento que vive dentro dela. Eu não sei o que aconteceu lá atrás, para ela não ter essa afinidade com aquela mãe que a gente fala, meu Deus, teria que ter afinidade. Ela busca esta melhoria, eu sinto isso, mas é da criatura, é do processo de evolução de cada um. Nós temos que entender isso e não julgar. Que nós somos espíritas e nós temos que fazer valer aquilo que nós aprendemos na casa espírita. A doutrina tem que ser viva dentro de nós, aqui na casa espírita, no nosso trabalho, na nossa casa, com os nossos amigos, com os nossos maridos, com as nossas esposas, com todo mundo que convive conosco. Porque é para isso que nós estamos aqui, para nos melhorarmos cada dia mais. Antes de criticar, a gente tem que ver, será que nós estamos agindo de acordo com tudo aquilo que eu falo, que eu professo, aquela coisa toda? Eu fiz umas anotaçõezinhas pequenininhas aqui, que a gente tem uma mania muito grande. Agora está muito comum essa crítica de briga política, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, o fulano é não sei o quê, tem família que não conversa com um, o pai não conversa com o outro, aquela coisa toda. Porque fulano é corrupto, porque o outro é corrupto, porque não sei quem. Essa palavra vive na boca de todo mundo. E aí a gente tem que ver que nós somos espíritas, nós não podemos entrar nessa história de ficar tomando partidinho de ninguém, porque nós somos espíritas, não podemos esquecer em qualquer situação que nós temos que agir com caridade. E eu fiz uma anotaçãozinha curta aqui, para não demorar muito, porque já nosso tempo está excedendo já, né? Nós furamos fila quando a gente está em algum lugar com muita pressa, porque isso aqui nós somos coniventes, nós estamos sendo pequenos corruptos. Nós compramos eletrônicos mais baratos em algum lugar para tentar tomar uma vantagem naquela situação? Nós driblamos a Receita Federal, eu vou parar de dar Pix, porque a Receita Federal vai me pegar, e eu não quero pagar esse imposto. A lei existe para ser cumprida, ela é para todo mundo, não é para um só, é para todos, e a gente tenta fazer isso. Será que nós estamos agindo, será que nós não estamos sendo corruptos também, corrompendo? É de pequenas coisas que a coisa vai crescendo. Será que nós colocamos programas que alertam onde tem radar, para a gente correr bastante, quando chega lá na frente, meu radar, meu programa aqui no carro está avisando que é para mim parar de correr, porque tem um radar aí para frente, tem um comando aqui para frente. Será que a gente compra cigarro do Paraguai para não pagar imposto? Será que a gente dá sinal de luz avisando para o povo que está vindo na rodovia que tem um comando aqui avisando eles para eles parar de correr porque o comando vai pegar eles? É muito difícil isso. Será que a gente compra, fulano está numa situação difícil, vou ver se eu compro a casa dele mais barato, porque ele está precisando de dinheiro, então eu vou ver se eu compro. É assim. Será que a gente está procurando assim, assumir uma posição em relação à guerra? Eu fico do lado do Líbano, eu fico do lado do Hamas, eu quero que a Rússia ganhe, eu quero que o outro, eu prefiro que a Rússia ganhe. Será que nós estamos
procurando partido? Porque eu já vi tanta gente falar isso, já vi até espírita. Então a gente tem que prestar atenção. Nós não temos que ficar do lado de ninguém em guerra. Que guerra, nós não estamos do lado da guerra, nem de um lado nem do outro. Nós temos que orar para isso não existir mais. Então a gente tem que ter uma outra visão. Tire a trave que está no teu olho. Observa a vida como que ela está. Para que a gente possa ser diferente. Para que a gente possa realmente mostrar para que a gente veio. Que nós somos espíritas, cristãos. E Cristo veio lá atrás para falar um monte de coisa, para alertar a gente. Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, na questão 919, nos convida a refletirmos todo o final do dia, quando deitarmos, o que é que eu fiz de bom hoje? O que é que eu mudei hoje? Mas sem dar desculpa, sem querer dizer, porque a gente é cheio de se desculpar. Busque dentro de você, busque dentro de cada um de nós, o que é que eu fiz de bom hoje? Eu magoei alguém hoje? Eu deixei de fazer alguma coisa de bom para alguém hoje? É isso que a gente tem que fazer todos os dias. Observar o nosso coração, a nossa maneira de ser, o nosso jeito de agir. É isso que a doutrina nos convida. Modifica, busca dentro de você. Por isso que Jesus dizia assim: orai e vigiai o vosso pensamento, para não cair em tentação. Isso é a mudança íntima. Orai e vigiai o teu pensamento. Porque quando a gente pensa alguma coisa que pode parecer que não tem sentido nenhum, se é um pensamento infeliz, ele vai aumentando, ele vai criando imagem. E depois que a gente pensa numa cadeira, eu desenho a cadeira e depois eu construo a cadeira. Mas se eu pensar em alguma coisa ruim, se eu não vigiar, esse pensamento vai crescer e ele vai tomar vulto muito maior do que eu posso imaginar e que eu não vou conseguir dominar mais, e ele vai tomar forma e ele vai se materializar. E aquilo tudo vai ser muito nocivo para a minha evolução. Então, que a gente possa ter os olhos de Jesus, que é isso que a doutrina nos convida, olhar o mundo com os olhos de Jesus, tirar esse monte de coisa que está travando a nossa evolução, o nosso progresso, a nossa felicidade, e orar e vigiar para que a gente seja feliz o mais rápido possível. Que é isso que nós viemos buscar aqui nessa terra. Que Jesus nos abençoe.